Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje eu recebo o meu amigo de longa data, Dr. Rodolfo Valdemarim, médico cirurgião plástico, e vamos falar um tema muito interessante que envolve muita gente: cirurgia da barriga, dermolipectomia, o termo técnico, né? Aquela acertada no abdômen, e algumas hérnias no umbigo e hérnias na região mediana do abdômen. Doutor Rodolfo, obrigado a presença aqui no Saúde em Dia. Olá Eduardo, tudo bem? É um prazer enorme mais uma vez aqui a gente bater esse papo aí descontraído. Doutor Rodolfo, essa cirurgia é uma cirurgia que faz parte constante do consultório do cirurgião plástico, né? A dermolipectomia, né? Sem dúvida nenhuma, Edu. É uma cirurgia que eu faço com uma rotina muito grande, até porque são pacientes que, geralmente são pacientes que vêm de gestações, né, anteriores, 1, 2, às vezes 3 gestações, e isso gera um desconforto muito grande para a paciente, né, tanto estético quanto funcional. Por quê? Porque a gente tem uma abertura muito grande dos músculos reto-abdominais, né? E a paciente reclama muito: ah, doutor, tô com essa barriguinha, eu vou para academia, eu não consigo resolver. E quando a gente vai ver e examinar, é uma candidata, né, a esse tipo de procedimento. Normalmente, depois que é feita uma correção da barriga, a dermolipectomia, o ideal é que a paciente não engravide de novo, né, Rodolfinho? Não necessariamente, né? Hoje tem até estudos que mostram que mesmo a paciente fazendo o fechamento dos músculos, depois de 1 ano, ela não perde esse procedimento, né? Então, a única coisa que a gente realmente pede para a paciente é que ela não engravide nesse período, mas é uma cirurgia, quando bem realizada, com um resultado duradouro muito grande, né? Então, além da gente reposicionar a musculatura, a gente também remove o excesso de pele, reposiciona o umbigo, enfim, e pode, dependendo da paciente, associar a lipoaspiração também, né? E a lipoaspiração é muito comum também, né? Você fazer esses ajustes para deixar o abdômen com uma aparência bem adequada, né? Exato. Geralmente a gente costuma fazer a lipoaspiração na parte de trás, né, no dorso, né, associa isso à lipoescultura glútea, onde a gente injeta um pouco mais de gordura no glúteo, não para um aumento exagerado, mas sim para um melhor contorno, né, e remove também o excesso de pele, que geralmente fica na região infraumbilical, ou seja, para baixo do umbigo. Legal. Na chamada eu coloquei essa situação das hérnias umbilicais, hérnias medianas. Às vezes é comum a participação do cirurgião digestivo junto com o plástico, né? Isso, exatamente. Essas pacientes que têm uma abertura muito grande da musculatura, geralmente elas cursam com hérnias umbilicais, né? Então a gente associa isso junto com o cirurgião geral, a correção desse probleminha, né? E já aproveita fazer a parte estética também. Então isso é muito, muito comum. E às vezes a paciente nem sabe que ela tem, né? Então através do exame físico e da própria história da paciente é que a gente chega nesse diagnóstico e faz a melhor correção possível para ela. Tempo médio de cirurgia, Rodolfinho? Depende, né, Eduardo? Depende muito do tamanho do abdômen, né? Das correções que devem ser feitas. Mas é uma cirurgia que apenas a dermolipectomia, né, ou a abdominoplastia, como a gente chama,
em torno de 2 horas e meia, mais ou menos. Associada a outros procedimentos, como correções de hérnias ou mesmo lipoaspiração, aí se estende um pouco mais. Então é importante que a paciente saiba também que é um procedimento, não é um procedimento simples, né? É um procedimento assim, que gera um certo tempo para correção, e também tem um pós-operatório que às vezes incomoda um pouquinho a paciente. Então ela tem que estar bem ciente de tudo, de toda essa todo esse tempo que ela vai ter que dispor para a recuperação. Falando no pós-operatório, qual é o tempo médio de recuperação e depois de quanto tempo ela volta à rotina normal? Exato. A paciente ela vai estar bem mesmo em torno de 3 semanas, né? Então ela já vai estar eventualmente sem dreno, né? Quando há necessidade de se usar dreno. Ela já vai estar sem cinta, né? Aquela cinta modeladora. Eu removo ela em torno de 40 dias, mais ou menos, e ela volta para as atividades físicas em torno de 2 meses, né? Lógico, de uma forma mais leve, e gradativamente ela vai aumentando a rotina de atividade física dela. Mas assim, para a paciente voltar realmente ao trabalho, dependendo, né, da atividade que ela faz, eu acredito que em torno de 15 dias ela já vai estar bem. A questão de exercícios de academia, aí é mais tempo, né? Quanto tempo? Em torno de 2 meses e meio, mais ou menos, né? 2 meses e meio. Em torno de 3 meses, porque a gente faz essa correção, né? Você sabe bem. Sim. Quando que você libera para uma hérnia umbilical ou de repente para uma hérnia um pouco maior, a gente tem que esperar todo aquele tecido cicatrizar, né? Para a gente não ter a abertura dos pontos que foram dados lá dentro, né? Perfeito. O tipo da anestesia, essa é uma pergunta que eu separei, que muita gente faz também. Tem dúvida, né? Esse tipo de cirurgia, ele pode ser feito com anestesia peridural, né? Isso é lógico, quem vai indicar vai ser o anestesista, né? Mas a gente costuma fazer muito esse tipo de procedimento com anestesia peridural, ou algumas pacientes que têm alguma particularidade a mais, os anestesistas gostam muito da geral também. Eu acho que ambas as anestesias, elas, quando bem executadas, elas são muito boas. Uma outra pergunta, Rodolfinho, eu preciso emagrecer para fazer a cirurgia da barriga? Isso é importante, né? Exato. É óbvio que eu não vou operar uma paciente que está com IMC lá em cima, né, Eduardo? Ela tem que realmente emagrecer, até porque a gente não consegue um resultado estético satisfatório com uma paciente muito acima do peso, né? Geralmente a gente indica ali com o IMC lá para 25, 24, né? Vai depender muito da paciente, né? E tem pacientes que são magras, né? Elas têm o problema da diastase, né? Do músculo afastado, e tem aquela flacidez que é gerada na região infraumbilical. Então, existem os dois tipos de paciente, né? O paciente bem magro, né, que tem aquela coisa só localizada mesmo, e o paciente que já está um pouquinho acima do peso, onde a gente pede para que ele emagreça, para que a gente tenha um resultado bacana. Um ponto importante, que você é um cirurgião que também zela muito por isso, é a questão do cigarro. Sim. Eu fumo há muito tempo, o que eu tenho que fazer para chegar numa cirurgia dessa? Eu sou meio chato com cigarro, viu, Eduardo? Porque assim, eu acho que se você opera uma paciente fumante, né, você lesa muito a microcirculação dela, que é muito importante para que a gente tenha um sucesso na cirurgia. Então eu peço para que a paciente pare pelo menos 2 meses de fumar no pré-operatório, né? Eu gosto de entrar com alguns vasodilatadores periféricos, peço para fazer câmara hiperbárica para a gente aumentar essa circulação, aumentar essa vascularização, né? E aí sim a gente vai operar, lembrando sempre que eu não gosto de associar procedimentos em paciente fumante, né? Então a gente vai fazer um procedimento, espera cicatrizar e faz outro procedimento, né? Que é o que as pacientes querem resolver o problema delas da vida toda numa cirurgia só, né? Então a gente tem que conversar bastante com elas nesse sentido, para que a gente não tenha um problema no pós-operatório, né? Não adianta você resolver um problema da paciente e criar um outro problema, né? Então eu sou um pouquinho criterioso com o cigarro, porque realmente ele faz muito mal. Rodolfinho, uma mensagem final para o público em casa, o programa está terminando. Em primeiro lugar eu queria te agradecer, né, mais uma vez por esse papo aí mais descontraído,
E em relação à plástica de abdômen, eu acho que as pacientes elas têm que ter um exame mais minucioso, né, para que seja feito o procedimento correto. Às vezes, uma lipoaspiração só, que a paciente acha que é uma coisa muito simples, às vezes não é o melhor procedimento para ser executado nesse tipo de problema, né? Quando a gente fala em abertura da musculatura, flacidez infraumbilical, nesse sentido, então é importante ter um exame físico mais criterioso para que a gente chegue num procedimento correto e que a paciente fique feliz. Dr. Rodolfo Valdemarim, muito obrigado a presença. Lembrando que sempre que você pensar em cirurgia plástica, procure um cirurgião plástico que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tem os títulos de especialista. O Dr. Rodolfo tem um currículo impecável aí. Esse aqui tem o carimbo do programa Saúde em Dia. Não é que é meu amigo, mas vocês aí de qualquer outra localização têm esse cuidado, porque a gente sabe que infelizmente tem muita gente que às vezes divulga uma especialidade e não tem a qualificação adequada para te atender da melhor forma. O programa fica por aqui. Hoje, lembrando dos nossos canais YouTube, você consegue ter todos os programas anteriores para compartilhar com amigo, família, dar um like. Isso é importante para a gente levar esse conteúdo médico para o maior número de pessoas. São super especialistas com fontes seguras aqui, compartilhando um conteúdo de alta qualidade. Instagram com conteúdo teórico ali vasto. O podcast, esse conteúdo em áudio aí para você também estar na academia, no carro, correndo no parque ecológico, não ficar de fora da dica de ouro que é cada programa que a gente apresenta aqui com muito amor e carinho para vocês. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê no futuro programa. Tchau!